Pessoal, sejam bem-vindos então à nossa terceira aula, né, que na verdade é a segunda de conteúdo da nossa disciplina de economia. Na aula de hoje eu vou tentar falar um pouquinho para vocês sobre a evolução da ciência econômica. Ontem eu citei a evolução, né, dentre o modelo clássico, o modelo científico e neoclássico, tá? Hoje eu vou tentar procurar detalhar ainda no nível intermediário esses três modelos, tá? E as aulas mais detalhadas sobre cada um desses modelos estão naqueles materiais complementares lá no final da disciplina, que são vídeos que eu gravei em outro momento, mas que não tiveram alteração ali de conteúdo, tá? Então, eu recomendo assistir eles também antes de iniciar a atividade ali do questionário, tá? Ontem eu recebi alguns pedidos em razão, né, do feriado que vai ter na segunda-feira, alguns de vocês indo viajar e tal, pedindo para antecipar a abertura do questionário para amanhã, tá? Posso antecipar. Eu só não sei se eu consigo garantir a postagem de todas as aulas antes de fato, iniciar o questionário. A gravada, sim. A que vai ser gravada do sábado, eu consigo postar antes. Mas a que eu vou fazer ao vivo à noite, eu demoro um pouquinho para editar e postar, tá? Mas posso deixar aberto, se assistiu ao vivo, já quiser iniciar e fazer, tá liberado, tá? E, se possível, amanhã, durante o dia, alguns intervalos ou mais tarde, tentem assistir um pouquinho aquelas gravadas do material complementar, porque elas vão ajudar bastante ali no questionário, tá? Bom, então, falando um pouquinho, né, onde a gente comentou sobre a economia, falamos que o objeto da economia, o estudo da economia é a escassez, falamos, né, de cada um dos modelos que a economia, ela por muito tempo ela atuou na fase do empirismo, ou seja, da improvisação, do achismo, da observação e análise, e mais ou menos na metade do século XVIII ali que ela passou a ser vista como ciência mesmo, tá? E aí o pensamento econômico, né, os pensadores econômicos, eles passaram por diversas fases, cada uma delas focando um pouquinho mais ali no seu período, cada um com uma ênfase num período específico. Só que a evolução desse pensamento, ela pode ser dividida em basicamente duas fases, ou dois grandes períodos. A primeira divisão, tá? Que é a fase pré-científica, ou seja, que é a fase antes da aplicação de métodos e técnicas científicas, e a segunda fase, que é a fase, aí sim, científica e econômica, que é a adoção de técnicas, de metodologias, onde esses estudos passaram a ser anotados, passaram a ser tratados e analisados de um certo modo, para que pudessem também contribuir com as experimentações, os testes e os modelos. Tá? Lembrando também do que eu falei na aula de ontem, a economia ela não permite fazer muitos testes, não dá para ficar brincando com ela ou fazendo pequenos experimentos isolados, porque às vezes fazer um experimento com um pequeno grupo, com uma cidade, não significa que vai ter o mesmo resultado em outra cidade, em outro local. Porque você tem culturas diferentes, experiências de vida diferentes, hábitos diferentes, então não dá ali para sempre padronizar. Tá? A fase pré-científica, que é aquela fase onde não se tinha ainda a influência da ciência como um todo no estudo, ela também pode ser subdividida em três subperíodos, que é a da Antiguidade Grega, que é um período que se caracterizava por uma forte desenvoltura dos estudos políticos filosóficos. Então, ontem eu até comentei a questão da vinculação da economia com a política, né, com Sócrates, com Aristóteles, e você tinha o estudo da economia não desvinculado, ou seja, o estudo da economia paralelo ao estudo da política. Depois, com a Idade Média, ou a fase do pensamento escolástico, que é conhecida também, ela foi um período que a igreja teve maior dominância, então você tinha muitas teorias, muitos ensinamentos teológicos, filosóficos, e uma certa tentativa de moralização das atividades econômicas. Então,
A igreja dizia o que era certo, o que era errado produzir. A igreja dizia o que você podia ou não produzir. E aí, relembrando também nessa fase aqui, as pessoas, né, os camponeses, os artesãos, o clero, a nobreza, toda a infraestrutura religiosa e monárquica, ela vivia basicamente do campo. Você não tinha indústria, você não tinha necessariamente uma prestação de serviço. Você tinha, às vezes, um ferreiro, você tinha ali, às vezes, uma pessoa que cuidava dos animais e tal, mas nessa época que a produção era puramente voltado para a família ou para a comunidade ali como um todo. Logo em seguida, à medida que a sociedade foi evoluindo e que foi melhorando as ferramentas do campo, né, em que passou do arado na mão para um arado do boi, passou-se a dominar mais as técnicas ferreiras de ferragem, e aí você desenvolveu uma enxada mais resistente, uma matraca, uma outra ferramenta que ajudasse no processo produtivo, você passou a ter um certo excedente ou aumento de produção, e esse aumento de produção ele passou a ser compartilhado entre países, principalmente por meio do comércio marítimo, por isso chamado de mercantilismo. Tá? Então, essa região, por exemplo, se eu pegar aqui a região de Cáceres, é uma região muito forte ali, né, na criação de gado, peixe, talvez um pouco aí por causa do Rio Paraguai. Deixa eu ver aqui. Basicamente é isso, assim, não tem muito aqui, não tem tanta... Uma ou outra fazenda aqui que tem uma produção de milho, soja, uma pequena lavoura de mandioca, frutas, verduras e tal, né? Nada muito grande, assim. Em outros locais, em outros municípios, você tem a cidade do aço, a cidade de tal coisa, né? A cidade do milho, a cidade de não sei o quê, capital de não sei o quê. Então, geralmente, esse tipo de produção que caracteriza ali o nome da cidade, ou um subjetivo ali, um adjetivo, perdão, da cidade, é onde você tinha regiões, países, estados, colônias, que tinham esse excedente, e aí o que eles faziam? Eles tentavam trocar com outros países, ou até mesmo comercializar. E foi daí que surgiu a questão, né? Se eu tenho muito produto para trocar, e esse produto tem baixa demanda, eu vou ter que trocar mais produto por menos de outro, né? E aí você podia fazer a troca, ou às vezes por moeda, algum tipo de minério, mineral, ou mesmo ou mesmo até pelo produto, pelo excedente ali de produção em si, tá? O Kleber até sugere aqui a questão, né, que nessa época nascia a burguesia, né, exatamente com o advento ali das monarquias, a expansão das monarquias, você tinha a classe dos burgueses que, de fato, eles viviam como uma classe dominante e que essa classe burguesa detinha o controle dos bens de produção e também aonde eles iam aplicar ali o capital deles. Então, eles tinham dinheiro, eles meio que decidiam o que produzir, quando produzir, quem eles financiariam para produzir. Tá? A fase científica, que foi a segunda grande fase, ela pode ser dividida nas etapas, né, da fase fisiocrata, na etapa ou da fase clássica, e também do pensamento marxista. Tá? Obviamente tem outras depois, tá? Mas assim, o período que a gente chama mais clássico é esse, a fisiocracia, a escola clássica e o pensamento marxista. Bom, a fisiocracia, ela pregava a existência de uma ordem natural, ou seja, ela defendia a não intervenção do Estado em questões econômicas, o famoso laissez-faire, tá? Porque qualquer tipo de intervenção do Estado traria ineficiências, atrapalharia os negócios, tá? Então, essa fisiocracia, ela veio mesmo daquela questão, assim, da igreja, divindade, né? Tipo assim, não interfere muito, isso é natural, deixa que as coisas se acomodam, porque se você tentar intervir, isso pode ser motivo para um desastre natural, isso pode ser motivo, né? Deus não quis assim. Então, apesar de ser científico, né? Eu estou falando aqui de religião e ciência geralmente tem uns atritos aí, tá?
mas a ideia deles é que o Estado não deveria intervir. Por que eles diziam isso também? Porque na monarquia, os colonos, as pessoas já estavam meio que cansadas assim de fazerem aquilo que o Estado determinava para elas fazerem, ou que elas ficassem meio que reféns do bel prazer do governante ali. E qual que é o problema disso também? Você teve governantes que eram muito sensatos, eram pés no chão e tal. Mas você também tinha os loucos, os doidos, né? Não é difícil você pesquisar no Google e achar uma lista quilométrica de reis doidos, né? Que tomavam decisões impulsivas e isso acabava atrapalhando ali a defesa do reinado, a prosperidade, entre outras coisas. Tá? O marxismo, né, do Karl Marx e do Friedrich Engels, eles também mencionavam uma ordem natural e uma harmonia de interesses que eram defendidas ali pelos fisiocratas, pelos clássicos. E eles afirmavam, o marxismo afirmava, que tanto um quanto o outro resultava na concentração de renda e na exploração do trabalho. Tá? Qual que é a diferença aqui do marxismo para a fisiocracia? Na fisiocracia, essa ordem natural, quem estava por trás eram os burgueses, né? Então, eles ditavam o que era natural. E as pessoas que queriam ter renda, ter prosperidade, tinham que se adequar a eles. No marxismo, eles por defender a harmonia de interesse, o que o Marx colocava é que, apesar de o capital ser a engrenagem para motivar o fator produtivo, quem deveria determinar o mais importante, o interesse social produtivo, eram as pessoas, era o proletariado, eram as pessoas que se beneficiariam desse tipo de produção. Tá? Então, a fisiocracia é ordem natural, porém, a diferença é que o dinheiro estava meio que escondido por trás dessa ordem natural. O marxismo também gostava ali de um dinheirinho, porém ele queria que todo mundo tivesse esse dinheirinho ali de maneira igual, o que nem sempre era possível. Tá? Porque nem todo mundo é uma máquina, é um robô que pudesse trabalhar de maneira igualitária. Tá? E quando um via o outro trabalhando a menos, ele também não queria se esforçar mais, e aí todo mundo reduzia o ritmo de trabalho. Por fazer parte, ou apesar de fazer parte da parte científica, da fase científica, a escola neoclássica e o keynesianismo, que é os dois fatores que vieram depois, né? A neoclássica veio da evolução da clássica, e o keynesianismo é o modelo mais recente que a gente tem, muito antigo, mas é o mais recente. Eles acabam se diferenciando desses outros períodos, apesar de estarem na fase científica, porque tanto a escola neoclássica quanto o keynesianismo, eles elaboravam princípios teóricos fundamentais que vieram a revolucionar o pensamento econômico. Então, quando eu digo para vocês que essa fase científica com a neoclássica e o keynesianismo, eles tinham um princípio, significa que esse princípio é que norteava o caminho da economia. Então, antes deles fazerem, eles observavam se a ideia, se a ação estava de acordo com o princípio, tá? Quase que como uma regra absoluta, assim, uma regra efetiva, tá? E é na escola neoclássica que o pensamento liberal acaba se consolidando, tá? E surge a teoria subjetiva de valor, que é aquela que eu expliquei para vocês, né, da garrafinha d'água, o exemplo que eu falei ontem da garrafinha d'água, que o valor, todo valor ele é subjetivo, né? Então ele tem um preço que você pode atribuir, porém o valor dele está relacionado ao contexto. E quando ele fala que é subjetivo de valor, porque justamente é subjetivo em razão do contexto. Uma garrafinha d'água na nossa mão dentro de uma cidade, ela vai ter um preço. Uma garrafinha d'água na sua mão, no meio de um deserto, que você não tem nenhum meio de locomoção e tal, ela vai ter um outro valor. Tá? E na teoria keynesiana, ela procurava explicar, tá, do Keynes, procurava explicar as flutuações de mercado e desemprego. Então, por que nas outras teorias não se estudava isso, professor? Porque mercado e desemprego é coisa mais recente, é coisa da Revolução Industrial. Então, que passou-se a produzir muito mais os bens para sobrar, justamente para ter o tipo de comércio. Então,
no modelo keynesiano, ele procurava estudar por que o advento de uma máquina nova, por que o surgimento de uma máquina nova gera tanto desemprego? Por que o mercado se comporta assim? Por que há tantas pessoas desempregadas? Tá? Então, o estudo da economia, ele destacou-se, né, vem, na verdade, se destacando dentre os estudos de maior importância, porque ele é o responsável pela preparação do caminho para eclosão, para o surgimento de várias formas de civilização, das mais simples às mais complexas, e também pelo desenvolvimento de instrumentos de análise que vão facilitar a identificação dos problemas básicos da sociedade e vão possibilitar o uso mais racional dos escassos recursos disponíveis, a fim de acelerar o desenvolvimento. Essa palavrinha desenvolvimento, eu vou levar às vezes uma aula para conseguir explicar todo o conceito por trás dela, porque ele é bem complicadinho assim de estar falando, de estar mostrando, e o desenvolvimento que vocês conhecem do dia a dia, que a gente escuta falar, que aprende na escola, é diferente da questão do desenvolvimento econômico como um todo. O fato da gente estar vendendo mais não significa necessariamente desenvolvimento. O desenvolvimento ele é um conjunto que visa a melhoria da qualidade de vida, da saúde da população, da expectativa de vida, da renda, entre várias outras coisas. Não é só o ponto de vista financeiro, como a maioria das pessoas acredita que é. Tá? Um outro ponto também a se destacar é esse período, essa evolução da economia, ela se deu muito com observação, com erros e acertos. Então, até chegar no ponto que você diz assim, é isso, às vezes leva 20, 30 anos, o autor original da ideia até já morreu. A economia, a física, elas tiveram um grande salto nas suas áreas no início, no final dos anos 1800, início dos 1900, e depois elas meio que estabilizaram. Por quê? Porque parte do que se propõe como teoria é muito difícil, às vezes, de comprovar na prática. Tá? Outra característica também é que, assim, por mais que às vezes vocês escutam reclamar, ou talvez até vocês já tenham reclamado, eu às vezes já tenho reclamado também, né? O agronegócio, o campo, esse produtor aí que muitas vezes explora aqui, mata o meio ambiente, derruba a floresta, tá? Hoje, pessoal, se não fosse a forma de produção com trator, com maquinário, com tudo aquilo que a gente vê, às vezes, muitas vezes levando ao desmatamento, à poluição, se o mundo já passa fome com tudo isso que tem hoje, imagina se não tivesse. Tá? Não que eu estou aqui fazendo a defesa disso, pelo amor de Deus. Tá? Na verdade, a busca hoje é por uma produção sustentável, uma produção que não polua, né? Alimentação mais saudável, qualidade de vida e tal, que é algo bem difícil, bem complexo. Tá? O Kleber até perguntou aqui se o desenvolvimento é medido pelo IDH, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano de cada país. Na verdade, o IDH é um dos indicadores que compõem. Você tem o IDH, você tem o índice de Gini, você tem o crescimento do PIB. É um conjunto, por isso que eu falei, às vezes é uma aula quase para explicar essa parte do desenvolvimento, porque é um conjunto grande de fatores que você tem que observar e aí sim você dizer se está havendo desenvolvimento ou não. Tá? Você pega aí a China. Hoje, dificilmente alguém consegue competir em preço de produto eletroeletrônico com a China, porque a China se especializou muito nisso, desenvolveu tecnologia. A mão de obra da China é praticamente uma mão de obra escrava. Eles têm 4 ou 6 feriados por ano. Entendam por feriado dias de domingo que a gente tem aqui, tá? Entendam o feriado deles como folga, basicamente, tá? Não tem 13º, não tem aposentadoria, não tem férias, não tem licença remunerada, trabalhou, recebeu, não trabalhou, não recebeu. Então, fica difícil aqui no Brasil você competir com produto eletrônico com a China, porque o preço que eles praticam é infinitamente menor, tá? 13º, férias e algumas vantagens que tem é coisa do Brasil só. Sim, nem Estados Unidos e nem China, tanto que lá
a base não é salário mínimo por mês. O Não. salário mínimo deles é hora de trabalho. Você recebe por hora, Exatamente isso mesmo. entendeu? Então, quando muito ali, dependendo e tal, é uma gorjeta, é uma caixinha, é um bonuzinho, alguma coisa assim, tá? Então, esse tipo de fator produtivo, se você pegar aí quem trabalha, ou quem já trabalhou com RH, né, com cálculo de folha de pagamento e tal, dos 365 dias por ano, você acaba pagando, assim, você paga o funcionário por 365 dias, mas contabilmente ele trabalhou para você 200 e poucos dias. Porque você vai tirar 50 e poucos dias de domingo, às vezes até mais 50 e poucos dias de sábado, os feriados, as férias, né? Entre outras questões. E não que isso seja uma reclamação também, tá? E, professor, Oi? a nova legislação trabalhista, o que ela fala? É opcional do empregador uma folga por mês. É opcional. Agora não tem mais essa de, é domingo, não trabalho. Tem que se o empregador determinar, tem que trabalhar, sim. E assim, vários direitos acabaram. Por exemplo, no Brasil, oficialmente só tem 7 feriados. Sim, Só exatamente. 7 feriados. Exatamente. E até no serviço público, que geralmente não trabalha sábado e domingo, isso também está sendo revisto, tá? Exatamente. Até no serviço Exatamente. público isso também está sendo revisto. Inclusive, na Unemate, os motoristas chegaram a entrar com uma ação porque eles queriam que trabalho no sábado e domingo contasse como hora dobrada. E a juíza, Kleber, foi bem nesse sentido. Falou, não, você tem direito a uma folga um dia na semana. Se o seu dia você for escalado para trabalhar, por exemplo, quarta a domingo, né? Sim. Então, ou quarta a segunda, então a sua Perfeito. folga é terça. Não precisa Perfeito. necessariamente ser domingo, né? Perfeitamente, exatamente. E aí alguns fatos importantes que a gente precisa considerar na análise da evolução da ciência econômica, tá? Bom, primeiro é que o ambiente econômico daquele autor, daquele pensamento, daquela época, né, ou escola da época em que surgiu, né, tem que se tomar cuidado que essas ideias, né, esse pensamento, ele está vinculado a um contexto. Lembra que eu falei com vocês que tem que observar sempre o contexto, a época com que isso aconteceu, tá? Então, por exemplo, para quem é fã aqui de algumas séries, aí eu vou citar Chaves, Friends, o Chaves até não, porque já é bem mais antigo, né? Mas eu vou citar o caso dos Friends, por exemplo. Por que tal coisa não aconteceu nessa série, né? Porque na época, telefone sem fio era novidade, celular era a coisa mais rara do mundo, né? Lá no final, na nona, 10ª temporada, é que começou a se aparecer um daqueles tijolão, daqueles celulares maiores. Bip, né? A gente nem chegou aqui no Brasil quase até a fase do bip. Em alguns seriados, né? O Maluco no Pedaço, Friends, a gente vê o pessoal fazendo uso do bip, que era um SMS, é uma forma de receber um tipo de SMS, tá? E por que ele não fez isso? Porque na época a tecnologia era aquela, na época a sociedade vivia daquele jeito. Hoje, por exemplo, também, se você pesquisar na internet, muita coisa assim do que era aceito, que você vê retratado em filmes e séries, né? Já pode ser considerado, às vezes, preconceituoso, homofóbico, entre outras questões. Então, para aquela época, talvez isso fosse considerado certo. Hoje, não, ou nem tanto, tá? Então, assim, primeiro que você precisa considerar cada ideia, cada fase ao seu contexto. Segundo, que a gente deve interpretar os autores ou os exemplos dessa época e as propostas que eles faziam, considerando também a época que eles viveram, né, e as condições que eles tinham aí de financeira, social, econômica e tal. Cada autor ou escola acaba tendo por base, ou acaba fazendo comparação, ideias de outros autores, né? Então, por exemplo, o Adam Smith e o Max Weber, não, Karl Marx, perdão, eles brigavam muito entre as ideias entre eles, porque eram duas ideias totalmente opostas, tá? Fabiane? Opa, tá, entendi que levantou a mão sem querer, tranquilo, tá? Então,
Tá com um probleminha aí. Então, assim, a contribuição de cada um ou de cada autor pode ser um melhor esclarecimento ou uma melhor elaboração, ou até mesmo uma refutação, uma contestação de ideias anteriores. Então, administração, contabilidade, direito, economia, isso é muito normal. Você tem uma ideia, essa ideia é aceita por um determinado tempo, depois vem alguém que começa, ó, isso não está dando certo, isso pode ser melhorado. Isso funcionou por um tempo, hoje já não funciona mais, tá? Então, do mesmo modelo que lá na administração científica você tinha o Taylor com a ideia do estudo dos tempos e movimentos, e isso funcionou muito bem para aquela época, hoje você falar de estudos de tempos de movimentos, você pode estar falando de um funcionário pegar uma Lero Dort, você pode estar falando de sobrecarga de trabalho, você pode estar falando de talvez assédio, né? Dependendo aí do contexto. Então, aquilo que foi feito anteriormente não necessariamente se aplica hoje. E as ideias, elas podem ser melhoradas, elas podem ser reinterpretadas e elas podem ser refutadas, questionadas, ou seja, abandona ela e cria uma outra teoria oposta. Então, pegando aqui também, fazendo um vínculo aqui com a administração, enquanto você tinha o modelo de administração científica e teoria clássica que focava na estrutura e no processo, né, produtivo, você teve a teoria das relações humanas com Elton Maio, com vários outros pensadores, né, por meio da experiência lá de Hawthorne, que comprovou que os fatores psíquicos ou psicológicos devem ser levados em consideração para que você tenha uma melhor eficiência de produção ou de produtividade, né? Então, você não trata o homem como máquina, como você tinha a teoria do homem-máquina no início dos anos 1900. Tá? Ou que tratar ele dessa forma pode ser prejudicial ou pode ser altamente ineficiente depois de um certo tempo. Tá? Aqui também mostra de outra forma a questão das fases, né? Então, a fase aqui mais pré-científica, né? Então, na antiguidade grega, o foco era nas ideias econômicas com caráter mais filosófico, né? E aí, não sei se vocês já tiveram, acho que é filosofia, mas acho que ainda não, né? A filosofia, de maneira muito grossa, assim, muito superficial, é o estudo dos porquês, é o questionamento. Então, se questionava por que as coisas são assim, né? Por que tem estrela no céu? Por que as pessoas se comportam dessa maneira, né? E aí você tinha, na antiguidade grega, as ideias econômicas, mas no sentido de questionamento, assim, do porquê que isso acontecia, né? Por que se o café valia mais, todo mundo plantava café, né? Então era um tipo de questionamento. Por que ele vale mais? O que é valor, né? Então, na época da Grécia Antiga, era esse o questionamento. Aí em Roma, né, ali próximo ali da Itália, na Itália e tal, a ideia econômica era um pouquinho mais vinculada à política. Então, você tinha os pensadores, você tinha as pessoas que tomavam as decisões ali de gestão e as decisões do que fazer, do que plantar, era um pouco mais voltado a quem era o comandante ou gestor da época. Já no período medieval, as ideias econômicas eram influenciadas pela moral cristã, né, ou pela igreja assim como um todo, né, igreja e monarquia, e nesse período medieval, o que era certo ou errado fazer era aquilo que a igreja ditava como certo ou errado de se fazer. Tá? E aí, no mercantilismo, que já foi quase que dá para se chamar uma fase de transição para o científico, a ideia econômica, ou as ideias, eram voltadas ao comércio de metais preciosos, especiarias, temperos, entre outras coisas. Tá? Por que o foco era mais em metais preciosos? Porque os metais preciosos eram muito utilizados na questão de ferramentas, de adornos, de poder, de pagamento aí de exército, entre outras coisas. Tá? A riqueza na época era quanto mais metal precioso você tinha, mais rico você era. Tá? E aí, detalhando também um pouquinho mais essas fases, né? Então, quando começou a fase científica, tá? A fisiocracia
ela não necessariamente que ela durou esse período, tá? Mas foi o período assim que ela mais se destacou, que ela mais se popularizou, né? Então a fisiocracia, por volta de 1760, 1770, ela fazia suposições de que o universo era regido por essas leis naturais, né? Essas leis naturais eram absolutas e imutáveis, né? Ou seja, era isso e pronto, acabou. Não tinha mudança e aplicada para todo mundo. Tá? E essas regras tinham uma divindade por trás dela e que se você seguisse essas regras ou não enfrentasse essas leis naturais, você tinha a providência divina, ou seja, Deus te faria o provimento para a sua felicidade. Tá? Por meio da razão, eles poderiam descobrir as leis dessa ordem natural, ou seja, eles acabavam pregando inicialmente o primeiro modelo de liberalismo econômico, que é o conceito do laissez-faire, que é deixa fazer, e laissez-passer, que é o deixa passar. Então, quando você fala em liberalismo econômico, você está falando tanto de fazer, que está associado à produção, quanto de passar, que está relacionado à comercialização, né? Porque você tem governantes que, como eu já falei, eles determinam o que você vai fazer, o que, como, quando, onde vai produzir, e o laissez-passer, eles determinam as taxas ou impostos, né, que vai cobrar para você produzir, para você vender, para você receber, para você comprar, entre outras questões que depois a gente vai ver lá quando a gente for estudar política econômica. Tá? A segunda fase, da fase científica, foi por meio da escola clássica, então um pouquinho depois ali, né, por volta de 1780 a 1860, essa fase já durou mais que a fisiocracia, tá? Durante essa fase clássica, foi a época que eu sempre brinco, assim, que teve muita guerra de autores, né, guerra de pensadores. Então, imagina a sociedade na época aí, não sabendo em quem acreditar, e você tinha não só um país, mas vários países com várias teorias, então, cada teoria, não necessariamente certa ou errada, mas adequada ao seu contexto, ao seu país, tá? E aí, o objetivo da escola clássica, que envolvia várias teorias, tá? Era estudar as causas dos desenvolvimentos das nações. Tá? E como que essa riqueza, porque aí desenvolvimento na época era associado à riqueza, se distribui entre os agentes econômicos, né? Então, entre quem produz e quem consome. E eles analisaram a economia pela ótica microscópica, ou seja, a análise deles, o que o Adam Smith, o que o Thomas Malthus, o que o David Ricardo, o John Say e o Karl Marx falaram, escreveram, era relacionado ao seu contexto, era relacionado à sua experiência, à realidade. Tá? Então, esses são, né, os principais autores. Né? Você tem aqui essa data que está aqui, a data que ele nasceu e faleceu. Tá? E aí, o que está, por exemplo, como Thomas Malthus, né, por exemplo, 1798 foi a data que ele propôs a teoria dele. Tá? E, assim, os mais conhecidos é o Adam Smith, o David Ricardo e o Karl Marx. Desses três aqui, né, os que mais se destacam, basicamente, aí são esses. Tá? A segunda fase, ela foi a fase de elaboração dos princípios teóricos fundamentais, e nessa segunda fase você tinha aí a teoria neoclássica, ou seja, já no final do século XIX, início do século XX. Então, esse período aqui é o período já da primeira Revolução Industrial, na verdade, já entre a primeira, iniciando a segunda Revolução Industrial, e foi o período que, assim, você tem a máquina a vapor, você tem a eletricidade, você tem o motor a combustão, você tem o tear, você já começa um processo de industrialização das coisas. E o processo de industrialização, ele não gerava só excedente para pequeno comércio, ele gerava excedente para comercialização totalmente internacional, né? Então não era só entre estados ali, você tinha um comércio realmente muito grande, né? E você tinha, a preocupação na época era o seguinte, você tinha que produzir, você tinha que achar para quem vender, e você tinha que achar para quem transportar, ou como transportar. A partir de 1870, o pensamento econômico passava por um período de incertezas diante de algumas teorias
contrastantes, contraste, né? Que quase que se opunham, como, por exemplo, a marxista, a clássica e a fisiocrata. Então, todas elas, as pessoas não sabiam ainda o que estava acontecendo, elas não tinham noção e não sabiam o rumo que as coisas iam tomar. E aí também não sabiam a quem obedecer. Esse período mais conturbado acabou tendo um certo fim, né? Não um fim definitivo, ruptivo, né? Daqui para cá é uma coisa, daqui para lá é outra, quando a teoria neoclássica veio modificar o método de estudo econômico, ou seja, quando ela passou a criar os princípios e as regras para aí sim você ter a mesma medida e poder fazer a mesma comparação. Por que eu falo isso para vocês? Tá? Eu vou citar um exemplo, não sei se vocês lembram, em 2015, 14, 15, 16, que começou a ter aqueles surtos de microcefalia nas crianças, né? Os bebês que nasciam ali com a microcefalia. E do ponto... Aí eu vou misturar um pouquinho de saúde com economia aqui, tá? A economia, ela trabalha muito com indicadores, com números, com dados. A economia não trabalha assim com achismo, tá? Você precisa gerar uma escala, então você vai atribuir um número, uma letra, uma ordem, uma escala, né? Em que A é ótimo, E é ruim, 0 é ruim, 10 é ótimo. Então a economia precisa fazer escala para poder fazer comparações. Senão você não pode fazer comparações. Durante esse período que pegou 2015, o governo da Dilma, foi quando ela começou a ter o impeachment, daí 2016 entrou o Temer, acho que meados de 2016, se não estiver errado, para 2017, na época do governo da Dilma, e aí também não estou dizendo quem está certo e quem está errado, tá? Eu só estou fazendo aqui uma comparação de indicadores para mostrar para vocês que quando você muda a regra, não dá para comparar. Na época do governo da Dilma, uma criança, para ser considerada uma criança com microcefalia, o diâmetro da cabeça, aí me corrija se eu estiver errado aí alguém, tá? Mas o diâmetro da cabeça da criança tinha que ter igual ou menos que 33 centímetros. E aí, entre outros sintomas, entre outras características. Tá? Quando entrou o governo Michel Temer, para tentar dar uma maquiada em alguns números, em alguns indicadores, o governo mudou várias regras, tá? E aí, uma delas, ele passou a considerar uma criança com microcefalia uma criança que tivesse, entre aqueles outros sintomas, um diâmetro da cabeça igual ou inferior a 31 centímetros. Então, ele mudou 2 centímetros do diâmetro da cabeça de uma criança. Tá? Isso fez com que os casos de microcefalia, os dados estatísticos, despencassem. E aí você fala assim, nossa, esse presidente tomou política pública aí, fez política pública que fez despencar os casos de microcefalia. Quando, na verdade, o que aconteceu foi uma mudança de parâmetro, foi uma mudança de critério. Então, não dá para você dizer ou afirmar que houve uma redução, porque é uma comparação burra, é uma comparação que não dá para ser feita. O único jeito que você poderia comparar, por exemplo, a ação de um governo com o outro, é se você conseguisse, por exemplo, nos dados do governo lá da época da Dilma, conseguir filtrar, separar daqueles dados lá, daquela quantidade de crianças, quantas crianças tinham 31, igual ou menos que 31 centímetros de diâmetro da cabeça. Aí sim eu posso comparar. Tá? Fora isso, qualquer tipo de comparação é totalmente errada, porque você não sabe dizer se a mudança é porque mudou pelo critério ou se de fato alguma mudança de política pública de fato fez com que reduzisse aí o número de casos de criança com microcefalia. Tá? Professor, mas no jornal parou de falar de criança com microcefalia. Não é fonte de comparação, não é critério de tomada de decisão, porque o jornal escolhe se ele quer bater ou não no presidente, no governador, o jornal escolhe do que ele quer falar, né? E às vezes está acontecendo e ninguém está falando. Durante a Covid-19, teve aumento ou diminuição dos casos de dengue? Deixa eu perguntar para vocês, ninguém mais tinha virose, ninguém mais tinha dengue, porque só se falava, ainda é ruim, mas ali nos meses de abril, maio até agosto, estava nojento assistir jornal, porque era só isso o tempo todo. Tá? E os casos de dengue aumentaram nesse período da pandemia, dependendo da cidade. A maioria das cidades teve aumento de casos. Tá?
Só que como o foco era Covid, muitos casos acabaram ficando subnotificados, a pessoa ficava com medo de... Porque alguns sintomas da dengue são parecidos com os sintomas da Covid, aí a pessoa achava que estava com dengue e estava com Covid, eu achava que estava com Covid e estava com dengue, e não fazia o devido teste, tá? Então isso para explicar para vocês que na fase neoclássica, a adoção de princípios fez com que se tomasse um cuidado maior com as inferências, com as incertezas, né, com o achismo, né, reduzir o achismo ali, para que você tivesse dados mais sólidos, ideias mais sólidas do que fazer ou de como agir, tá? Vocês acho que vão ter disciplina de consultoria ao longo do curso, e eu já trabalhei com consultoria. E primeira pergunta que eu faço quando a pessoa ia me contratar para fazer consultoria era o seguinte: os dados da contabilidade, os dados aqui da empresa, são dados reais ou são dados assim feitos para pagar menos imposto? A sua contabilidade é uma contabilidade real ou é a contabilidade para pagar menos imposto? Porque se fosse a contabilidade de pagar menos imposto, o meu preço que eu cobrava era 3, 4 vezes maior, porque eu teria que fazer toda uma contabilidade real paralela para aí sim poder fazer a adoção de índices e de indicadores. Tá? Então, através desses períodos, né, do período neoclássico, buscou-se fazer a racionalização e otimização dos recursos escassos. Como acabou aumentando muito a produtividade, se eu plantasse cana-de-açúcar, eu teria que decidir o que as pessoas consomem mais, açúcar ou etanol para combustível. Ora, na época nem tinha carro movido a etanol, né? Então, eu só posso produzir um ou outro, não é um produto que é subproduto do outro. E, na época, muito provavelmente, eles produziam açúcar. Com a evolução da sociedade, esse questionamento foi mudando, e hoje, até pouco tempo atrás, a prioridade era para produzir etanol. Hoje a prioridade já está sendo para produzir açúcar, né? Então isso vai mudando, tá? Porque a racionalização, o uso de indicadores, a previsão de consumo, ela faz com que você tome decisões para saber onde vai investir, onde vai direcionar a sua produção. Pela teoria neoclássica, ela dizia que o homem saberia racionalizar, ou seja, usar com inteligência os recursos, e por isso ele saberia equilibrar os ganhos e os seus gastos. Só que na prática isso nem sempre acontece. E aí é nessa fase que dá a consolidação do pensamento liberal. Oi, Kleber. Essa época aí, assim, não teria a intervenção dos principais estados, interesse deles na economia? Então, na época aqui que a gente está falando, você vivia... Essa época aí. Então, você vivia o início de uma pseudo-república, né? Aqui no início do século XX, a gente tinha um governo altamente patrimonialista ainda, estava iniciando a fase burocrática, você tinha ainda voto de cabresto, as mulheres não votavam, você tinha governos que eram basicamente uma roupagem nova de uma monarquia, né? Então, ainda que se tivesse um certo controle, esse controle era ligado a grupos oligárquicos, ou seja, grupos poderosos, grandes fazendeiros, grandes empresários, grandes produtores, tá? E era esses grandes produtores que acabavam, na prática, elegendo os governantes e que, por tabela, esses grandes produtores é que acabavam ditando as políticas da época. Tá? E ela acabava doutrinando um sistema econômico competitivo, tendendo automaticamente, por equilíbrio, ao nível de pleno emprego dos fatores de produção. Então, pela ideia neoclássica, pela ideia do pensamento liberal, e pelo fato de eu ter quase nada de intervenção do Estado aqui, os grandes produtores, eles meio que se acertavam entre eles, e por isso que você tinha, por exemplo, na época, Minas Gerais consolidada como uma região produtora de leite, e São Paulo como uma região produtora do café. E aí você tinha a política do café com leite, que era o revezamento no poder presidencial entre São Paulo e Rio de Janeiro,
até que veio lá o Getúlio Vargas e quebrou esse ciclo. Tá? E a terceira fase, que é a fase atual da ciência econômica, a fase mais moderna, né, moderna assim, de 1930, quase 100 anos, tá? Que foi a fase do keynesianismo, que foi quando a doutrina clássica ela já não se mostrava suficiente diante dos novos fatos econômicos. Tá? E aí veio um cara inglês chamado John Keynes, que com as suas obras promoveu uma revolução na doutrina econômica, opondo, sendo contrário ao marxismo e ao classicismo. Então, na década de 30, vamos pegar aqui, que a gente teve a quebra da Bolsa, né, em 1929, da Bolsa de Nova York. Por que ela quebrou? Porque teve um crescimento demasiado de alguns tipos de produto, todo mundo plantou café, todo mundo acabou produzindo um ou dois tipos de produto, e você não tinha, às vezes, como comercializar, porque você ia trocar um saco de café por outro saco de café. Você não tinha com quem, às vezes, está produzindo ali, está fazendo a troca e o comércio. Então, o John Keynes falou assim, peraí, você tem que botar ordem nessa casa, porque se deixar correndo livre e solto, não vai ter esse negócio de amiguinho, não vai ter boa relação aí, não. O Estado precisa entrar e precisa ter certo controle aí da produção. José, pode falar? De fato, a quebra da Bolsa, professor, boa noite a todos, né? Boa noite. A quebra da Bolsa em 29, ela ocorreu devido a praticamente um descontrole financeiro, uma pirâmide semelhante à subprime de 2008, porque assim não existia a SEC, a Secretaria de Econômica de Controle da Bolsa dos Estados Unidos, não existia na época, né? Então houve uma série de... A Bolsa quebrou, acho que em 1908, daí quebrou de novo em 1929. E começou a haver tanto negócio, o cara pegava dinheiro aqui, comprava ali e tal, e montava um resort com piscina na Bolívia e tal, e aí vendia os títulos, tinha alguém que comprava, e daqui a pouco aquele dinheiro micou, porque era uma coisa fictícia, e quebrou a Bolsa. E quebrando a Bolsa, colapsou toda a economia do país, né? Aí as empresas não podiam pagar, aí as pessoas não podiam comprar, e acabou gente tendo que tomar sopa na rua, né? Então, assim, a quebra da Bolsa foi uma falta de política. O governo não observou. Eu li livros a respeito já. Ele não observou que tinha uma situação perigosa ali, e teve gente que tirou o dinheiro da Bolsa. Por exemplo, o Charles Chaplin, que é um ator inglês que trabalhava nos Estados Unidos, ele ganhou muito dinheiro, ele tirou o dinheiro dele de lá. Teve gente que falou, não, você não é patriota e tal, porque ele estava enxergando que ia acontecer aquilo, porque não houve controle daquilo lá. E daí colapsou a economia. Daí a economia chegou num ponto que não tinha para quem vender, não tinha demanda, não tinha oferta. Aí é que entrou a teoria aqui do Keynes, dizendo que a teoria clássica não respondia. As ferramentas dela não eram mais eficientes para assim, reanimar a economia novamente, reaquecer a economia novamente. E daí começou a se tomar as medidas e tal, e aos pouquinhos veio vindo, né? E daí Exatamente. Já essa teoria, não querendo antecipar, mas é o que eu li aqui na sua matéria, na sua aula, na década de 70 ela começou a perder a eficiência, a teoria do Keynes, né? E vai ser sucedida por uma outra que o senhor vai falar na sequência aí. Isso, é uma contribuição da minha parte. Tranquilo. E é exatamente isso, assim, as coisas começaram a perder valor. Por quê? Porque você tinha uma empresa, você vendia lá 100 cotas de ações. De repente, você pegava e emitia mais 100 cotas de ações. Quem comprou 10 ações achava que tinha comprado 10% da empresa. E, de repente, quando descobria, essa empresa já tinha emitido mais título, as pessoas queriam sacar o dinheiro de volta, não podia, porque já não ia dar mais 10%. Se eu já tinha emitido mais papel, mais títulos dessa empresa, eu não era mais dono de 10%, eu era dono de 5%, de 3%, 2%, e aí eu queria aquele dinheiro de volta e não tinha. E aí a falta, o liberalismo econômico, né, a mínima intervenção do Estado, ou a não intervenção do Estado, fez com que gerasse todo esse problema. O que hoje, por exemplo, você tem já ferramentas, você tem mecanismos de controle para evitar esse tipo de coisa. Por exemplo, a Bolsa de Valores, você tem a antiga BMF, Bolsa de Mercados e Futuros, que agora virou B3, né? Você tem ela como um regulador de mecanismo para saber se a empresa é séria,
se ela não está emitindo, se ela não está fazendo dissolução de ações, para evitar, assim, para meio que tentar garantir para quem investe uma certa segurança, porque garantia absoluta não tem, né? E ela tem várias ferramentas e tal, tem várias regras que precisam ser seguidas para uma pessoa poder comercializar ações na bolsa, para não virar a bagunça que era de antigamente, né? E aí tentar burlar aí o meio econômico através do que se chama tipo uma pirâmide financeira, né? Pirâmide de Ponzi, em que eu vou remunerando as pessoas, né? E quanto mais gente estiver entrando, mais eu consigo remunerar. Hora que para de ter entrada, a fonte seca e as pessoas acabam quebrando, tá? Eu até vou falar de quando o Keynes a teoria dele ficou fraca, José, já na próxima aula, na aula de amanhã, tá? Esse aqui é só um quadro síntese da antiguidade, tá? Na verdade, todo o contexto histórico, né? Então, quais foram as escolas, em que época que isso aconteceu e quem eram os principais pensadores da época, né? Então, na Grécia e na Roma era a época da antiguidade, né? Você tinha os autores, aí o período medieval, o mercantilismo, aí o período clássico, né? Do liberalismo, fisiocracia e a escola clássica, a escola alemã, que era vinculada também à clássica, a escola socialista, que também era vinculada à clássica, e a escola marginalista, que também era uma subdivisão da escola clássica. Essas aí era mais específica de cada país, então por isso que eu nem dei muita bola para elas, tá? E era meio com a repetição, uma troca de nomes em comparação com as outras. Na sequência, a neoclássica e depois o keynesianismo, tá? E aí a gente teve, por conta da globalização, tá? Do período atual, que eu vou falar um pouquinho mais na próxima aula, por conta da globalização, da melhoria da tecnologia, das ferramentas, né, da eficiência dos meios de transporte, você teve aí outros modelos econômicos que passaram a ser necessários para que as pessoas tivessem mais garantia, né, e um melhor desenvolvimento econômico. Tem uma série do History Channel, eu não sei se está no YouTube, porque às vezes eles rancam. Ela chama Gigantes da Indústria. É uma minissérie, na verdade, tá? Tô olhando aqui no Google, eu acho que tem alguns episódios, sim. Acho que são 8 a 9 episódios que você deve ter no YouTube. E essa série, ela conta toda a história da industrialização americana. E aí, por ela, dá para vocês verem a questão do surgimento das estradas de ferro, da indústria petrolífera, da criação das indústrias de produção, da evolução dos bancos. Assim, ela retrata de maneira bem didática, assim, como é que as coisas aconteciam na época e, de certa forma, explica por que às vezes os Estados Unidos é tão mais evoluído do ponto de vista de indústria e tecnologia do que o Brasil, tá? Quem tiver um tempinho em final de semana, ou já assistiu, ou quer assistir depois, acho que no YouTube ou no Google é capaz de você achar ela. São 40 minutos, mais ou menos, cada episódio, acho que são uns 8 episódios, mais ou menos. Chama Gigantes da Indústria, do History Channel. Deixa eu colocar aqui no chat, tá? O History Channel é um canal da TV paga, né? Tem o History e o canal H2, mas é um documentário, uma minissérie que eu indico assistir. Ela vai falar do John P. Morgan, vai falar do Rockefeller, deixa eu ver quem mais, do Carnegie, né? Então, os caras que dominavam a indústria, transporte, aí você vê como é que era o jogo na época. E tem também, eles produziram isso mais voltado para os Estados Unidos. A mesma produtora, ela fez também uma série parecida aqui no Brasil, deixa eu lembrar o nome aqui agora, série, deixa eu pesquisar aqui rapidinho. Só que essa eu não cheguei a assistir inteira. Gigantes do Brasil, acho que é Gigantes do Brasil, mais ou menos parecida essa série, só que era mais voltada aqui um pouquinho para o Brasil. Aí já conta a história da industrialização, da expansão das linhas férreas aqui pelo Brasil, tá? Essa eu não assisti inteira, e os poucos episódios que eu assisti já não achei muito, muito boa, não, tá? As Gigantes da Indústria é mais legal. José, pode falar? Então, professor, essa questão aí, o senhor falou a quebra dos trustes, né? Isso. A época dos trustes, né? Então, é uma época que eles julgaram, eles avaliaram que aquilo estava ficando muito grande, muito maior do que o Estado,
e tomaram medidas lá dentro da lei e fatiaram, né, diminuíram o tamanho das empresas, venderam, né, separaram, né, de fato, para não ficar tão grande como eram. Foi eficiente naquele momento. Passado muitos anos, nós temos hoje gigantes já do tipo Google, Amazon e tal, que são gigantes novamente, né? E estão, assim, ganhando uma importância, não seria importância o termo que eu quero dizer, é um poder que ele vai além do poder que o Estado consegue controlar. E daí, controlamos ou não controlamos? Daí entram novamente as nossas teorias econômicas aqui, né? Deixamos o Facebook, que agora é Meta, né? Não é mais Facebook, né? Agir livremente e tal, coletando dados das pessoas e tal, o Google, a Amazon e tal, ou botamos um controle nisso? Não, mas não pode botar controle, porque tem que deixar livre. É uma questão discutível, né? Interessante, né, o tema, né? Exato. E assim, José, bem colocada a sua fala. A disputa até então, as políticas antitrustes, elas são justamente para evitar que você tenha uma grande empresa comprando pequenas empresas e ela se consolida como a maior do país, tá? Nessa série Gigantes da Indústria, a Standard Oil, que é do Rockefeller, ela fazia isso, ela comprava pequenas petrolíferas e às vezes comprava para fechar, para evitar a concorrência, para evitar que essa pequena fosse grande tal como ela no futuro. Nos Estados Unidos, essas políticas antitrust são levadas muito sério. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, o que a JBS fez na época do Lula, a JBS pegou muito dinheiro no BNDES, comprou muito frigorífico, inclusive um daqui de Cáceres, tocou por 6 meses, 1 ano, alegou o prejuízo, foi lá e fechou. E aí foi fechando e matando a pequena e média concorrência, tá? E isso, como o Brasil muitas vezes não é levado a sério, as leis aqui, a tapinha nas costas de político aqui e ali, acabou ficando por isso mesmo, tá? Então, tem um outro filme, aí já pegando a linha do que o José falou, só para concluir aqui minha fala, tem um outro, esse já é um filme também, eu acho que tem na Netflix, que chama O Dilema das Redes, que até então a briga, as políticas antitrustes, elas eram voltadas para a questão econômica financeira, tá? Hoje, com o crescimento de um Google, das redes sociais, da Amazon, Facebook, né, entre outras coisas, entre outras empresas, hoje, não sei se vocês estão acompanhando a guerra do 5G. Qual que é a guerra do 5G? Esse dilema das redes, ele conta, assim, vou dar um spoiler aqui, mas se vocês quiserem assistir, ele retrata com mais calma. Tudo que vocês fazem no celular é gravado, tá? Tudo que vocês fazem, vocês são monitorados, muitas vezes, sem você habilitar o microfone, tem alguém escutando e traduzindo aquilo que você está falando. E muitas vezes, assim, experimentem fazer o teste aí. Quero fazer um curso de italiano, para eu falar italiano. Daqui meia hora no seu Instagram, no seu Facebook, vai ter uma propaganda de um curso te oferecendo um curso aí de idioma italiano, tá? E isso, a guerra que se tem hoje é justamente a guerra da informação útil, tá? O fato de você fazer muito uso do celular, né, o tempo todo, por conta das redes sociais, faz com que os seus dados, as suas informações sejam capturadas, elas são armazenadas num banco de dados gigantesco, e as empresas, as indústrias fazem uso dessa informação que você nem sabe que forneceu, e isso acaba voltando para você em forma de anúncio, em forma de conhecimento do seu perfil, em forma de uma propaganda objetiva, pontual, né? E sem querer, sem perceber, vocês estão fornecendo informação para você que o próprio celular seu sabe mais sobre você do que você imagina, tá? Kleber? E professor? Oi? Dando um pitaco ali atrás, né? Uhum. Dizem que o que assim, o Brasil ele não cumpre a lei, né? Então as pessoas aproveitam da economia. Assim, é por isso que nossa economia ela é fragilizada. A cada tempo tem um pacote, porque nós não cumprimos lei. Infelizmente, a lei não é cumprida.
A lei tem, mas não cumpre. É que, na verdade, Kleber, a gente tem todo um sistema político, e aí nos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, que não funciona como deveria funcionar. Perfeito. Eu sempre defendi que o poder legislativo não deveria ter emenda, não deveria ter dinheiro, sabe? Ele poderia fazer lá as indicações, representar a comunidade dele, levar as demandas da comunidade da qual elegeu ele, né, para o legislativo, mas ele não devia ter dinheiro, mexer com dinheiro, ter emenda parlamentar, ter dinheiro para isso, porque é uma forma de comprar voto, é uma forma de legalmente comprar voto, né? E aí, essa compra de voto, a criação de uma lei, muitas vezes é para incentivar uma empresa, muitas vezes é para isentar de uma outra empresa grande pagar imposto, né? E aí você não tem uma transparência, uma clareza sobre isso. Então, esse que é o grande problema. E aí, o pouco de gente que está na política, que tenta lutar contra o sistema, muitas vezes é vencido e depois acaba largando mão, né? Mas... Oi, sim? Reporta muito aquele filme que o sistema que manda, né, lá do Rio de Janeiro, eu esqueci o nome do filme, do Capitão Nascimento, né? Ah, tá. Tropa de Elite. Exatamente. É o sistema que domina, é o sistema que manda. Ele que impõe o que ele quer, infelizmente. Pois é. E assim, esse último que eu postei, que é o Dilema das Redes, ele é até um pouquinho antiguinho, tá? Hoje, assim, o lucro, a guerra, assim mesmo, a busca das empresas é para buscar informação. O 5G, se vocês pesquisarem um pouquinho mais na internet, os Estados Unidos e a China estão brigando os dois, tá? Porque o 5G, o que é vendido para a gente é que o 5G vai aumentar a velocidade da internet de maneira gigantesca, tá? Mas na prática, a desconfiança que se tem é que tanto o equipamento americano quanto o equipamento chinês, ele pode estar espionando a gente sem a gente saber, tá? Qualquer provedor de internet de vocês, por exemplo, a internet aqui em casa é da Seg Fibras, tá? De vocês talvez seja da Oi, da TIM, da Claro, da NET, né? Enfim, daí de Cuiabá. Quem provê internet para vocês pode saber, pode ver que site que você está clicando, o que você está fazendo, entendeu? É lógico que não vai sair divulgando por aí, é lógico que não tem como espiar milhões de pessoas, mas é possível ele fazer isso de uma pessoa, 2 pessoas, tá? Os equipamentos de inteligência, por exemplo, da polícia, não sei se a brasileira faz isso, mas a europeia, a americana, a chinesa, ela entra na câmera do seu celular, se ela tiver seu número, ela entra na câmera e te olha pela câmera, sem dar um aviso aqui na tela que você está sendo ouvido pelo microfone ou visto pela câmera, tá? Raquel? Tá conseguindo ouvir, professor? Sim, Raquel. Ah, tá. Esse documentário, Dilema das Redes, eu assisti. Ele realmente é muito interessante. A gente assiste, a gente fica até com medo depois de usar o celular, o computador. Mas a real é que a gente pensa que a gente tem o controle sobre aquilo que a gente assiste e consome, quando, na verdade, nós estamos sendo o tempo todo monitorados e controlados. Tudo aquilo que a gente consome, tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente acessa, nada mais é um resultado da manipulação de dados que eles fazem com base nas informações presentes nos nossos telefones e computadores, né? Então, de fato, a gente caminha para uma coisa ainda mais massiva e incisiva, né? Esse controle de dados, esse controle do que a gente assiste e consome. É um caminho, assim, que está cada vez mais estreito. É difícil uma pessoa conseguir fugir desse controle. Para ela fugir é simplesmente se ela não tiver acesso, né, à internet, computador, celular, porque não tem ninguém que consiga se blindar disso, né? Eles têm acesso a tudo e a todo momento. E hoje em dia, na sociedade que a gente vive, quem que sobrevive sem a internet, né? Hoje em dia, a maioria dos trabalhos necessita da internet, necessita de você usar, de você acessar, para você obter informação, até mesmo para estudar, como nós estamos fazendo aqui agora, principalmente na pandemia. Então, assim, é muito complicado. Pois é. E esse está sendo o grande do dilema, porque não é a questão agora não é o quanto dinheiro essas empresas têm.
o Google, a Apple, eles não sabem mais o que fazer com tanto dinheiro. Eles não sabem, eles estão com um projeto assim absurdo, projeto futurista, né, de projeto de teletransporte, projeto de ressuscitação, de fazer as pessoas hibernarem, acordarem daqui 50 anos. Ah, cansei dessa vida hoje, estou estressado. Eu vou dormir por 50 anos, vou acordar daqui 50 anos no futuro, com esse corpinho, com esse rostinho, né? Então, assim, a economia, o estudo dela hoje passou não só do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista comportamental, tá? Então, Deep Web, né, Jefferson? Então, assim, a discussão que a gente faz em cima da economia como toda é essa, né? Não tem como você estudar o quão rico o Facebook, o quão rico, né, o Google, a Apple está ficando, sem entender ali da onde está vindo esse dinheiro, da onde está vindo a captação de receita deles, tá? Então, acho que era isso, pessoal, que eu tinha, né, na aula de hoje, até passou até um pouquinho do tempo que eu tinha programado, tá? Amanhã tem mais, tá? Amanhã, às 7 horas, a gente inicia novamente, e aí eu dou sequência aí nessa parte aí com vocês. Tá joia? Oi, Raquel. Professor, só antes da gente encerrar tudo, eu queria agradecer sua aula, porque não sei se é apenas uma opinião minha, não desmerecendo os outros professores, né? Porque eu acredito que cada um tem a sua forma de dar aula, mas a aula do senhor até agora foi uma das melhores, mais completas, mais ricas em informações que nós já tivemos até agora, viu? Muito obrigada. Que bom, Raquel. É que eu já tenho... Verdade, concordo, hein? Eu já tenho a experiência do ensino à distância. Eu trabalho com ensino à distância desde 2012. Então, isso para mim já é um pouco natural. Desde 2012 eu provavelmente deve ser isso mesmo. Com ensino à distância. Então, os erros e acertos aí eu já não evito, né, acontecer de novo. Lógico, acontece tudo. Assim... o ruim dessa nossa disciplina é que está muito apertado, então não está tendo tempo da gente discutir um pouco mais, né? O conteúdo, vocês viram, a ementa é bem grande, mas eu vou tentando levar aí na medida do possível, né? Para que vocês apliquem isso também no dia a dia de vocês. Eu não quero ficar só na teoria, não. Eu quero que vocês enxerguem para que vocês compreendam, tá? Professor, oi, sim? Esse conteúdo do qual o senhor nos brindou hoje aí, ele tá no material nosso, né? Tá sim. Todos esses slides que eu estou trabalhando aqui, ele está como aula 3 lá, tá? Todas as aulas que eu vou trabalhar estão já todas postadas lá. A única mudança do meu planejamento até agora é que a aula que eu ia fazer ao vivo no sábado, por uma questão de viagem mesmo, e de não ter certeza que eu conseguiria fazer ela, eu vou fazer gravada, mas amanhã já vai estar disponibilizada para... Amanhã é sexta, amanhã já vai estar disponibilizada para vocês. Vou gravá-la amanhã de manhã, tá? E aí, pouquinho antes da aula ao vivo de amanhã, eu posto ela. Acabando a aula ao vivo, quem quiser já assistir, quem quiser assistir no sábado, fica liberado depois. E a da segunda-feira, que é feriado, né, que também já estava previsto ser gravada mesmo, tá? Oi, Maria. E aí, essa atividade que vai estar liberado amanhã, a partir de que hora, mais ou menos? Porque eu também estou querendo viajar no sábado. Aí eu vou ver os conteúdos e vou tentar ver. Tá? Acabando a aula, 8 e pouquinho, até umas 8h30 no máximo, eu já libero ela, tá? Ah, entendi. Aí, Outra coisa que eu fiquei em dúvida. Nós vamos ter 3 tentativas, né? Isso. Da primeira tentativa, vamos supor, eu vou tentar e daí eu tirei uma nota que eu quero melhorar, eu posso depois fazer só no outro dia, se eu quiser. Eu posso estudar mais. Pode, tá? Aí, assim, e vale a melhor nota das 3 tentativas. Então, se você tirou 80, depois tirou 70, né, por cento, e só fez 2, só vai prevalecer 80. Ah, professor, eu já fiz uma, já tirei nota máxima. É seu critério, quiser fazer as outras 2 ou não, tá? E aí eu já libero na sexta, vai ficar até domingo, talvez aí eu estenda até segunda, tá? É que eu não queria estender até segunda, porque eu queria que segunda você já começasse a assistir a aula gravada para a gente entrar na outra fase, tá? Mas dependendo aí, pode ser que eu prorrogue até segunda. Vamos ver como que vai ser o andamento aí das atividades. Bom, obrigada, professor. Então tá. Pessoal, vou encerrar por aqui então. Mais tarde, daqui umas 2 horas no máximo, já está postada a aula lá no CIGA, tá?
Um abraço. Professor, boa noite. Beleza, professor, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.